Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno e chegamos a mais um vídeo explicativo de teoria sobre o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Hoje nós trabalharemos com os artigos 25 e 26, que versam sobre algumas competências do presidente de turma do STJ e também para a escolha de determinadas vagas na composição do STJ. Ok? Bom, lembrando para vocês que nós temos um curso no site eleitoralcombruno.com.br, que é um curso de 80 questões na modalidade certo e errado, estilo CESP, preparando você para a prova do STJ no assunto regimento interno. Então nós já estamos hoje chegando à terceira aula já disponível, né, de 4 aulas, faltando apenas mais uma para a semana que vem, dia 9 de março. Passa lá, por apenas R$50 você tem 80 questões comentadas do regimento interno. Vamos ao artigo número 25. O artigo 25 fala sobre as competências do presidente de turma. Então, nós sabemos que no STJ nós temos 3 sessões. Para cada sessão, nós temos 2 turmas, não é? Para cada turma, nós temos um presidente. Qual é a competência, quais são as atribuições desse presidente de turma? O inciso 1º diz o seguinte: presidir as sessões da turma, onde terá participação também na condição de relator, de revisor ou vogal. Então, veja, o objetivo desse inciso 1º é presidir as sessões de sua turma. Como presidente, isso é óbvio. Presidir, presidente, presidir, presidente. 2. Manter a ordem nas sessões. Se ele vai presidir, ele vai tomar conta, ele vai cuidar para que haja um bom andamento dos trabalhos. 3º, convocar sessões extraordinárias. Sessões ordinárias é algo que é comum de acordo com o andamento do trabalho das turmas. Em algum momento, se houver necessidade de uma sessão extraordinária, quem convoca é o presidente de turma. 4. Mandar incluir em pauta os processos da respectiva turma e assinar as atas das sessões. Como presidente, houve uma sessão, há o preenchimento de uma ata e quem assina aquela ata é o presidente daquela sessão, que no caso, sessão de uma turma, não confunda com presidente de sessão. Tá? 5. Assinar os ofícios executórios e quaisquer comunicações referentes aos processos julgados pela respectiva turma. 6º, indicar ao presidente funcionários da secretaria do tribunal a serem designados para os cargos de direção de sua turma. E 7º, assinar a correspondência de sua turma. Veja que nós temos aqui uma série de competências do presidente de turma, como responsável por aquela sessão de uma turma, ele assina as atas, ele preside as sessões, convoca as sessões extraordinárias, assina ofícios de execução, são os ofícios executórios, assina as correspondências. Então, nós temos aí as principais competências deste presidente de turma, certo? Bom, o artigo número 26 ele é muito importante, então nós vamos fazer a leitura com muita atenção e marcar aquilo que pode ser cobrado na sua prova. Veja o 26. A indicação pelo STJ de juízes desembargadores, advogados e membros do Ministério Público a serem nomeados pelo Presidente da República para comporem o tribunal far-se-á em lista tríplice. Eu quero fazer uma pausa para que nós possamos nos dirigir à Constituição Federal quando fala do STJ. Se você pega o parágrafo único do artigo 104, então eu vou anotar aqui para você, tá? Artigo 104, parágrafo único. Olha o que ele prevê. Os ministros do STJ serão nomeados pelo Presidente da República. Então, está compatível com o caput do 26. Dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado, sendo 1/3 dentre os juízes dos TRFs e 1/3 dentre desembargadores do Tribunal de Justiça, indicados em lista tríplice pelo próprio tribunal, seja pelo TRF, seja pelo Tribunal de Justiça. Inciso 2. 1/3 em partes iguais dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual,
do Distrito Federal e territórios alternadamente. Então, esse 26 está falando justamente desses juízes, desembargadores, advogados e membros do Ministério Público. Eles são nomeados pelo presidente e são todos indicados, como você viu no inciso 1º e 2º da Constituição, por lista tríplice. Parágrafo 1º. Ocorrendo vaga, agora destinada a advogado ou membro do Ministério Público, o presidente do tribunal, nos 5 dias seguintes à ocorrência daquela vaga, solicitará ao órgão de representação da classe que providencie a lista sêxtupla dos candidatos, observados os requisitos constitucionais. Então, ocorreu a vaga de advogado, 5 dias após essa ocorrência, solicita, por exemplo, a OAB, que providencie uma lista sêxtupla. Parágrafo 2º. Tratando-se de vaga a ser preenchida por juiz ou desembargador, porque no parágrafo 1º falávamos de advogado ou membro do Ministério Público, o presidente solicitará aos tribunais regionais federais e aos tribunais de justiça que enviem no prazo de 10 dias a relação dos magistrados que contém mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, com indicação das datas de nascimento. Então, no parágrafo 1º, ocorreu a vaga, solicito ao órgão de representação de classe para que providencie a lista sêxtupla. No parágrafo 2º, aqui nós estamos falando de vaga de juiz ou desembargador, não é? Então, eu tenho aqui a providência que o presidente tomará no prazo de 10 dias para que seja enviado essa relação desses magistrados. Parágrafo 3º. Recebida a lista sêxtupla, ou esgotado o prazo indicado no parágrafo anterior, convocará o presidente de imediato uma sessão para que seja elaborada uma lista tríplice. Então, olha só, primeiro é feita uma lista sêxtupla, aí veja, o presidente do tribunal convoca uma sessão para ser formada uma lista tríplice. Parágrafo 4º. Para a composição desta lista tríplice, o tribunal se reunirá em sessão pública com o quórum de 2/3 dos seus membros, além do presidente. Então, 2/3 dos membros, além do presidente, é para a composição da lista tríplice. Parágrafo 5º. Somente constará de lista tríplice o candidato que obtiver, em primeiro ou subsequente escrutínio, a maioria absoluta dos votos dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 27, parágrafo 3º. Então, olha só, somente constará de lista tríplice o candidato que obtiver em primeiro ou subsequente escrutínio a maioria absoluta dos votos. Então, eu tinha uma lista sêxtupla, preciso transformar em lista tríplice, para que ele fique dentre aqueles 3 escolhidos, ele precisa ter aí obtido a maioria absoluta dos votos dos membros do tribunal. Sexto, os candidatos figurarão na lista de acordo com a ordem decrescente dos sufrágios que obtiverem, respeitado também o número de ordem do escrutínio. Em caso de empate, quem tem preferência? O mais idoso. Então, óbvio, gente. Um teve 6, outro teve 5, outro teve 4, 3, 2. Compõe a lista tríplice os 3 mais votados. Se houve empate em determinada vaga, para a composição dessa lista tríplice, tem preferência quem? O mais idoso, certo? Parágrafo 7º. A escolha dos nomes que vão compor esta lista tríplice será feita em votação secreta, realizando-se tantos escrutínios, tantas votações, quantas forem necessárias. Tá? Então, se perguntarem na prova que tipo de escrutínio que é, a escolha dos nomes que vão compor essa lista tríplice é feita em votação secreta. Oitavo, para a colocação dos nomes na lista, em caso de empate, far-se-á o desempate em favor do candidato mais idoso. Então, lembra aquela regrinha que eu falei? Preferência ao mais idoso. Mas, se ainda persistir o empate, vamos imaginar que empatou até mesmo na idade, adota-se o critério do tempo de serviço público no cargo, para os magistrados e membros do Ministério Público, ou tempo de inscrição na ordem dos advogados para os advogados. Então, veja que o parágrafo 8º ele traz uma forma de desempatar, né? Caso nós temos ali empate na votação, empate no mais idoso, nós temos ali outros segmentos para serem desempatados, tá certo? Enfim, desta forma a gente fecha
é o estudo dos artigos 25 e 26 do Regimento Interno. Próxima segunda-feira, nós continuaremos os estudos, como prometido, vamos avançar ainda mais no Regimento Interno do STJ. Um grande abraço para vocês e bons estudos. Tchau, tchau.